Olá, vamos examinar as Escrituras? Eu quero refletir com vocês hoje no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 25, onde nós vemos o seguinte: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro, ou o juiz. Pecando, porém, contra o Senhor, ou contra Yahvé, quem intercederá por ele? O que está dizendo? O que a palavra de Deus está dizendo? A palavra de Deus está dizendo que nós, quando pecamos contra alguém que não seja o próprio Deus, nós temos a quem recorrer. Recorremos a Deus, ao Pai, pedimos perdão, clamamos, e Ele é o nosso intercessor, o nosso intermediário, aquele que nos perdoa, é aquele que luta em nosso favor. Porém, quando é contra o próprio Senhor, o próprio Deus que nós pecamos, quem irá nos correr? Qual é o contexto que Samuel nos diz isso? O contexto é que havia um sacerdote chamado Eli, e os seus filhos eram infiéis. Por exemplo, havia os sacrifícios. Então, nas leis de sacrifícios, a gordura era queimada para Deus, um aroma suave. Então, a carne gorda era a carne mais preciosa, mais valiosa. Assim como o filé mignon e a picanha para nós tem maior valor do que as outras carnes. Então a carne gorda ou as carnes gordas e a gordura é o que tinha o maior valor, eram mais preciosos. O que acontece? Os assessores dos filhos de Eli, que também eram sacerdotes, iam onde estavam sendo sacrificados os animais para o Senhor. E com um tridente eles pegavam as carnes e levavam para os filhos de Eli. Eles tiravam o sacrifício que o povo estava oferecendo a Deus, pegavam esse sacrifício para eles mesmos, para se fartarem, para fazer churrasco. E por fim eles não pegavam mais as carnes que já estavam sendo assadas para Deus. Eles pegavam antes de assar, pegavam a carne crua mesmo, para eles fazerem churrasco no momento que eles quisessem, da maneira que eles quisessem. Eles estavam roubando os sacrifícios oferecidos pelo povo a Deus. Eram sacerdotes corruptos, sacerdotes que nós chamaríamos hoje de lobos travestidos de pastores, na linguagem atual, na linguagem de hoje. São aqueles que esfolam as ovelhas, que as limpam, que as furtam, que as vendem, que fazem comércio delas, que cobram os dízimos, os trízimos, de maneira ilegal, de maneira manipulativa, de maneira mentirosa, de maneira antibíblica e de maneira antideus. Nós vemos que sempre na história houveram pessoas interesseiras que pregam em nome de Deus para satisfazer seus próprios interesses e para obter ganhos com isso. A sinceridade é para poucos. Por isso temos que observar o comportamento destes. Temos que conhecer os textos. Temos que analisar quem são essas pessoas. Se são falsos profetas, se são ladrões, se vieram apenas para roubar, matar e destruir. Falsos profetas
E temos que pensar que eles estão roubando a Deus, que eles estão lesando o reino de Deus, e não terão para onde correr, não terão pessoas para os socorrer, ou não terão um Deus que os livre da mão do Todo-Poderoso. Assim como eles plantaram, eles irão colher, exatamente como os filhos de Eli, que Deus os matou pela sua infidelidade. Não os poupou, mas temos que ser o povo de Deus, o povo obediente, o povo fiel, aqueles que não somente conhecem a palavra, mas são praticantes da palavra, que confiam no seu Deus, que sabem que aquele que toma conta de nós não dorme, e ele faz por nós tudo o que tem que ser feito, tudo de melhor, tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos para sermos idênticos ao seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, está sendo feito. Temos que passar por desertos, temos que atravessar pontes, temos que carregar as pessoas nas costas, aqueles que nós amamos e estão feridos. Temos que conhecer a palavra, conhecer principalmente o Deus da palavra, andarmos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, sabendo que somos preenchidos por Ele e que Ele se esconde no próximo. Quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Estive doente e foste visitar-me, estive nu e me vestiste, estive faminto e me deste de comer. Quando fizemos isso, Senhor? Quando fizeste a um desses meus pequeninos que creem em mim, a mim o fizeste. Então, quando nós auxiliamos, quando nós damos, quando nós nos doamos a qualquer um dos pequeninos que creem em Cristo, é a Ele que nós estamos fazendo. Por isso Ele está oculto no outro. Por isso nós temos que ter certeza que nós estamos olhando para o outro, o pobre, o necessitado, o deprimido, o desnudado, o encarcerado, o doente. Todos eles estão na nossa frente. Basta nós olharmos e veremos Jesus em cada um deles, dos que creem em Jesus, pois Jesus faz sua morada em nós. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, no livro de Atos. Deus, que criou os céus e a terra, não habita em templos construídos por mãos humanas, mas Ele faz a morada nos seus discípulos, no coração daqueles que creem, que vivem por Ele, que vivem para Ele. Toda obra de caridade e todo o bem que nós praticamos somente tem valor quando é para a honra e para a glória de Deus. Quando é para a nossa própria glória, nossa própria honra, não tem valor algum. Pode ter valor para aquele que você ajudou, esse pode ficar muito grato, mas você não terá recompensa. A tua recompensa é o louvor que os homens deram a você. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa maravilhosa. O que nós faríamos sem você? Essa é a tua recompensa. Não terá recompensa no céu. Não tem recompensa alguma de Deus, pois não foi feito para a glória e para a honra dele. Você recebeu os louvores, sendo que é Deus que deveria ter recebido. Qualquer deserto que nós estivermos atravessando, qualquer encontro que nós tivermos na vida, nós temos que saber que tudo é para o nosso bem e para a glória de Deus. Amém.